querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Pamela Buais Sena de Araújo. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre algumas estratégias de leitura que ajudarão você a entender os textos em língua inglesa. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Ao falarmos em leitura, precisamos levar em consideração alguns aspectos. Um deles é entender que ler é vivenciar uma construção de sentidos. Nesta construção, o leitor constrói, desconstrói e concorda ou não com as ideias apresentadas pelo autor. Sendo assim, compreender um texto está diretamente ligado à utilização de estratégias de leitura que possibilitem ao leitor entender o que está proposto no texto. Estas estratégias orais são exatamente os elementos que estudaremos na nossa aula de hoje. Para exemplificarmos melhor os tipos de estratégias que utilizamos neste processo de leitura, iniciaremos olhando para alguns textos. Acompanhe na tela. Observe as imagens. Você terá 10 segundos para observá-las. Tempo. Na sua opinião, tais imagens podem ser consideradas textos? Se sim, que textos seriam? Se você respondeu uma placa de protesto para a primeira imagem, uma mensagem de texto na segunda imagem e um autor na terceira, você é um craque em reconhecer gêneros textuais. É importante ressaltar que gênero textual pode ser considerado, segundo o Marcuski 2000, os textos que encontramos em nossa vida diária, que apresentam padrão comunicativo e que possam integrar ações históricas, sociais, de instruções e técnicas. Gostaria de perguntar se você percebeu que os textos que observamos estão em inglês. Eu tenho certeza que percebeu. Mas para você identificar os gêneros deles, foi necessário saber inglês para saber qual era? Com certeza não. E por que isso acontece? Isso acontece porque, para saber identificar um gênero textual, não é necessário saber do que o texto fala para identificá-lo. Neste caso, nós ativamos nosso background knowledge, isto é, nosso conhecimento prévio. Background knowledge está relacionado a todos os conhecimentos que já temos ao longo da nossa vida, seja na área acadêmica ou seja nos estudos, seja no conhecimento que temos da nossa língua, ou ainda o que sabemos sobre os textos lidos, ou nosso conhecimento de mundo sobre o que se irá ler. Deste momento em diante, iremos ativar nossos conhecimentos prévios para lermos alguns textos em inglês. Nós iremos observar 3 textos passo a passo. Para tanto, vá respondendo aí do outro lado as perguntas que farei a você. E conforme lemos, veremos que outras estratégias ativam nosso conhecimento prévio a fim de nos ajudar a ler textos em inglês. Vamos lá? Observe a foto. Você conhece essa garotinha? Caso não saiba quem ela é, seu nome é Maria Vitória Veloto. Ao lado dela, temos um texto biográfico. Será que você consegue saber do que se trata o texto? Vou dar a você 10 segundos para separar do texto as palavras que você conhece, para assim tentarmos entender qual o assunto principal. Tempo. Se após estes 10 segundos, as palavras que você separou foram Brazilian, student, loves, science, lactose,
help, father, lactose intolerant. Então você conseguiu ativar seus conhecimentos prévios linguísticos. Ou seja, você reconheceu no texto as palavras parecidas com o português e palavras do inglês que você já conhece, como student, love, help, father, etc. Sendo assim, será que você consegue dizer qual o assunto do texto? Vou dar a você mais 10 segundos para que você consiga me dizer o que você entendeu separando estas palavras. Tempo. Então, se você falou que o assunto do texto é sobre uma estudante brasileira que ama ciências e fez uma cápsula contra a lactose para ajudar o pai, que é intolerante à lactose ou algo parecido com isso, você consegue trabalhar muito bem com as palavras conhecidas no texto. Parabéns! E por falar em conhecimento linguístico, uma das estratégias que usamos para desvendar o assunto de um texto é trabalhar com as cognatas. O que são cognatas? Também chamadas de palavras transparentes, são vocábulos da língua inglesa que se assemelham ao português por sua grafia parecida, significado igual e pronúncia semelhante. E para verificarmos a estratégia, veja o texto a seguir. No texto, há pelo menos 4 cognatas. Quais são elas? Você saberia dizer? Vou dar 10 segundos para você fazer a leitura do texto e me dizer quais são elas. Tempo. As palavras cognatas do texto são Brazilian, brasileiro, Paralympic, paralímpico, recordist, recordista, formation, formação. Por estas palavras, podemos definir qual o assunto principal do texto. Vocês saberiam dizer? O assunto do texto é sobre o recordista paralímpico brasileiro que tem má formação. No entanto, não são apenas tais estratégias que nos ajudam na leitura e interpretação de textos em língua inglesa. Nós temos ainda as marcas tipográficas e as palavras repetidas. Vejamos na tela a seguir. As palavras repetidas são outra estratégia capaz de nos ajudar a delimitar o assunto geral do texto. No texto a seguir, há 3 palavras que se repetem mais de uma vez. Darei 10 segundos para você encontrá-las. Vamos ver se você consegue? Texto e tempo em tela. Então, conseguiu identificar quais são as palavras repetidas? A primeira delas aparece com traços vermelhos. É education. Educação em português. A segunda palavra que mais se repete é a palavra children. Crianças em português. Veja o destaque delas em verde. E na cor azul, temos a terceira palavra que se repete, que é a palavra refugee, refugiados em português. Agora, temos 3 palavras que repetem. Você teria condições de dizer qual o assunto principal do texto apenas por essas 3 palavras? Eu tenho certeza que sim. O assunto do texto é educação de crianças refugiadas. Agora, usando o mesmo texto, iremos fazer um breve game. Eu direi a informação para você procurar e você, aí na sua tela, vai apontar no texto onde está essa informação. Vamos lá? Onde podemos encontrar o site do texto?
Observe onde a seta está indicando. Você acertou? Tenho certeza que sim! Onde podemos encontrar no texto o título? Se você apontou as letras grandes em azul claro, está de parabéns! Veja que a seta também o indica. Onde encontramos uma sigla? Muito bem! UNICEF é uma sigla. Onde podemos encontrar um item em negrito? Parabéns! Veja onde a seta aponta. Onde podemos encontrar uma pontuação cuja ideia é de que há uma continuidade de informação? A seta indica as reticências, certo? Que está presente no texto várias vezes. E por último, onde podemos encontrar números? Neste caso, temos várias setas indicando a presença de números no texto, que com certeza nos darão informações diferentes sobre o texto. Desta forma, as marcas de imprensa servem para nos ajudar a encontrar informações específicas em um texto. E aí, está gostando da nossa aula? Mas não sai daí não! Todas as estratégias estudadas por nós até agora servem para nos ajudar a desenvolver habilidades com a finalidade de realizar duas estratégias ainda mais específicas que veremos agora. Eu farei uma pergunta a você, darei um tempinho para sua leitura e você tentará encontrar a resposta. Isso nos levará a perceber a próxima estratégia de leitura. Veja na próxima tela. Observe o texto. A pergunta que tenho para você é: quando o texto foi escrito? Você tem 10 segundos para ler o texto e encontrar a resposta. O texto foi escrito em 26 de outubro de 2012. Olha aí a marca de imprensa nos ajudando a responder a pergunta. Você precisou saber inglês para responder a pergunta? Com certeza não! Você apenas passou os olhos pelo texto para encontrar a informação perdida. Você com certeza nem leu o texto todo, certo? A esse tipo de ação em relação ao texto, damos o nome de estratégia de scanning. Você faz scanning à medida que passa os olhos rapidamente pelo texto, com a finalidade de encontrar uma informação específica solicitada. Mas continuando com o nosso texto anterior, farei mais uma pergunta a você sobre ele. Desta vez, a informação será uma ideia mais completa, um item que precisará mais da sua atenção, tentando fazer uso de todas as estratégias trabalhadas até aqui para responder a pergunta. Vamos lá? Preparado? Observe na próxima tela. De acordo com o texto em tela, quem é Malala Yousafzai? Você terá 10 segundos para ler o texto. Tempo. Resolvendo nossa questão, temos nas primeiras linhas do primeiro parágrafo a resposta correta. Malala é uma estudante que se tornou uma heroína internacional. Veja que nesta estratégia, nós precisamos ler informações a mais para desvendarmos a resposta. Mas pelo uso de todas as estratégias estudadas, temos condições de ler os textos em inglês. Por isso, ao fazer o uso da estratégia de skimming, você não precisa se ater às informações detalhadas, uma vez que o mais importante é a compreensão da ideia central do texto. Lembre-se de que, para tal, você deve estar sempre dando sua participação no processo de interpretação, ou seja, sendo um leitor ativo que faz predições, utiliza-se dos elementos tipográficos e do seu conhecimento prévio para construir o sentido do texto. Deste momento em diante, vamos para a parte mais divertida da nossa aula. Chegou a hora da atividade!
Para verificar os nossos conhecimentos adquiridos na aula, leia comigo a atividade 1. Observe os itens destacados no texto. A que marca de imprensa o número 1 se refere? Letra A, negrito. Alternativa B, pontuação. Alternativa C, título. Alternativa D, data de publicação. Você terá um tempo para responder a questão. Tempo em tela. Tempo esgotado! Então, qual foi a alternativa que você escolheu? Se sua resposta foi a alternativa C, então sua resposta está correta! E você já sabe reconhecer bem o que são as marcas de imprensa em um texto. Para não perdermos tempo, vamos direto para a atividade 2. Leia comigo. O texto abaixo explana sobre as memórias de infância de uma pessoa. Nele, ela relata que ganhou um ursinho. Qual era a cor do urso que ela ganhou? Alternativa A, azul. Alternativa B, amarelo. Alternativa C, verde. Alternativa D, preto. Você terá um tempo para responder a questão. Tempo em tela. Então, qual a cor do ursinho? Se você marcou a alternativa A, você conseguiu muito bem desenvolver a estratégia do scanning. Veja em tela onde, no texto, podemos encontrar a resposta fazendo uso também de palavras conhecidas. E para finalizar nossa hora da atividade, vamos ler a questão 3? Preste bem atenção na leitura para tirar nota 10. A sinopse do filme relata sobre a vida difícil de Fiona na periferia de Uganda. O que fez mudar sua vida? Envolver-se com jogos, aprender xadrez, casar-se com Robert Katende. Você terá um tempo para responder a questão. Tempo em tela. E como última resposta, temos a alternativa B. O que mudou a vida de Fiona foi conhecer o missionário Robert Katenden, que ensinou a ela o jogo do xadrez. E ela gostou tanto do jogo que logo se tornou uma jogadora de ponta. Agora, vamos lembrar um pouquinho do que vimos na aula de hoje? Chegou a nossa hora da revisão! O objetivo geral da nossa aula de hoje era trabalhar leitura e oralidade. A princípio, observamos os gêneros textuais a fim de ativar nosso conhecimento prévio. Trabalhamos a estratégia das cognatas,
levando em consideração que a pronúncia é algo primordial para a identificação desta palavra, bem como a escrita semelhante com o português. Em seguida, observamos que, se prestarmos atenção nas palavras repetidas e nas marcas de imprensa, conseguimos buscar e entender ideias específicas sobre o texto. Em seguida, vimos que a união de todas as pequenas estratégias somadas nos permitem fazer o scanning na procura de informações específicas do texto e ainda o skimming, pois através de todas as estratégias usadas, podemos captar informações sobre a ideia geral do texto. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre as estratégias de leitura em língua inglesa. Bye bye! See you next class!